Boa noite. Gostaria de dar, em primeiro lugar, as boas-vindas aqui ao Padre Cônego Luciano Cristino, que é especialista em História aqui da nossa Diocese de Leiria Fátima. Também agradeço a presença amiga do Padre Américo. Onde é que ele está? Está ali escondido. Está ali, do Padre Frazão, José Frazão, também do Padre Domingos Gaspar. Também aqui ao Senhor Presidente da Junta, o Filipe, também uma outra pessoa também ligada aqui à Junta, e a todos vós, o meu muito obrigado pela vossa presença. É conhecida a expressão que não se pode amar o que não se conhece. Só podemos amar a Igreja, de que fazemos parte, se conhecemos a sua história. Assim se passa com a paróquia onde nós estamos inseridos, que é a manifestação numa determinada porção do povo de Deus e num espaço geográfico a presença da Igreja Católica, ou seja, da Igreja Universal. Podemos dizer que a história permite-nos lembrar o passado e aprender com ele. A história é uma grande escola. O indivíduo, uma comunidade, uma paróquia que esquece ou renega o seu passado, certamente que fica à deriva. Esperemos que esta conferência, aqui proferida pelo Padre Luciano Cristino, realmente nos vá ajudar a apreciar, a amar mais a Igreja e amar mais a paróquia onde nós todos estamos aqui inseridos. Então, eu vou passar agora a palavra a quem certamente sabe mais do que eu de História. Em primeiro lugar, passo ali a palavra ao professor Carlos. Está bem. O estudante de estar aqui acima, já está cá ao banco, tem que me sentar, até por causa da luz. Antes do Hóquei não ser paróquia, pois já havia por aqui assim muita gente, já lá vem há milhares de anos, não sabemos bem quantos. Antigamente, os nossos avós alvareira, se calhar menos confortável que esta sala, contavam-nos histórias, o que hoje faz muita falta às nossas crianças. Era uma das maneiras de desenvolvermos muito a mente e o psíquico das nossas crianças, era contar histórias. Então, era uma vez um grupo de homens e mulheres, certamente, que por estas serranias passavam, caçavam e recolhiam o que a terra e as plantas lhes davam. Eram caçadores e recoletores. Era o homem do período da Pedra Polida e da Idade do Bronze. Por aqui deixou suas marcas em documentos. Calcula-se que por 3.000 anos antes de Cristo seja o documento mais antigo que chegou até nós e que se guarda, como outros, no Museu de Porto Mós, graças, em grande parte, ao nosso saudoso Jorge Furriel. Claro que vou só dar assim uns saltos para introduzir aqui o seu povo. Vieram os romanos, que deixaram forte marca da sua presença. Levaram-nos muito do nosso riquinho ferro, explorando abundantemente. Certamente também exploraram o nosso calcário, nomeadamente calcário preto, que terão levado, entre outros, para Conímbriga, para os mosaicos que nós lá vemos e nos deitamos a apreciar. A oliveira e a abundância nesta terra, como no resto do país. Enfim, a estrada que nós chamamos romana será para os arqueólogos desvendarem se sim, se não, se era esta, se era outra, se era alguma coisa naquele sítio. Mas nós sempre ouvimos chamar de romano. Por cá terão ficado, possivelmente, alguns escravos romanos, depois da vinda dos primeiros povos cristãos. A resto do cristianismo chegou-nos a nós também, pela mão já do Império Romano, depois do Imperador Constantino. Será que nós não teremos, alguém de nós, sangue de algum escravo romano que poderia ter ficado? Como mais tarde de algum mouro ou moura? Possivelmente sim. Vieram os árabes, exploraram os nossos tufos calcários e porventura também os nossos calcários, apesar de mais rijos, e deram-lhe eles sim o nome de Al-Qaeda, palavra de origem árabe. E deixaram-nos imensas lendas, como em todos os locais por onde passaram,
histórias de tesouros e moras encantadas. Já sedentários e gregados, os nossos antepassados, como povo organizado, ter-se-á fixado ali na Serra da Morada. As terras do Planalto do Felgar, nós habitualmente dizemos Falgar, atraíram-nos e a serra dava-nos proteção e ao mesmo tempo caça. De dia podiam descer abaixo ao vale em segurança, onde certamente encontrariam água e outras culturas, e mais abaixo o reguento. E foi assim durante muito tempo o alqueidão da Morada. Diziam até os nossos avós antigos que era frequente, depois mais tarde, quando já havia gente mais abaixo, os rapazes grandes da Morada jogarem à pedrada com os cá de baixo da Lagoa de Santa Catarina. Para combate das maleitas e à falta de melhor tempero e conduto, ter-se-ão especializado na cultura dos alhos. E aparece-nos então o alqueidão dos alhos. Ali para as bandas da Lagoa de Santa Catarina, já o povoado mais organizado em torno de uma ermida, de uma capela, que nos anos 70 ainda se descobriu lá o terreno onde alguém, penso que não está aqui, a plantar uma vinha, encontrou um cemitério. A pouca distância da também conhecida Moita Longa, Val das Freiras, Val de Joaninho, tudo isto caminha para o Reguengo, e estes nomes todos existem em documentos. Val das Freiras não porque houvesse um convento de freiras, mas porque aquelas terras tão boas que eram, pertenciam às irmãzinhas do convento de Alcobaça, que vinham ali buscar as suas rendas. E ficava tudo isto a pouca distância do Reguengo de Fetal, onde o padre se dirigia, padre do Reguengo de Fetal, a celebrar a sua missa, ao que parece, montado numa mula, porque meios de transporte outros não existiriam. E surge-lhes a devoção a Nossa Senhora, e surge também o fabrico das contas, rosários ou cruinhas, 7 mistérios. E foi então o alqueidão das contas. Esta gente terá visto passar Dom Nuno Álvares Pereira, com o seu exército, hoje São Dom Nuno, e ter-lhe-á dado um terço, umas contas, que diziam as nossas avós, ele terá posto no bolso e combatido com ele durante a Batalha de São Jorge ou de Alves Barrote. Lenda, acontecimento, pelo menos é interessante, ainda que não passe de lenda. A população cresceu, alongou-se ao longo da Estada Romana, ao longo das ramificações da Estada Romana, ao longo da Carreirancha, e veio centrar-se aqui assim, mais ou menos onde nós estamos, em torno de uma capelinha que existia ali assim, sensivelmente, onde está agora a nossa igreja. E nesta altura já era o alqueidão da Serra. E foi, sobramos nós, salvo erro, sem erro, ou se houver erro não será muito grande, agora os 400 anos deste aglomerado populacional elevado à categoria de freguesia autónoma do Reguengo de Fetal, onde pertenceu até esta data. Para nos dar mais elementos mais exatos deste acontecimento, festejamos este ano, os 400 anos, que está connosco o historiador Dr. Luciano Coelho Cristino, cônego da Sé de Leiria. E quem é ele? É o seu padre, como todos os outros, filho do pai e de uma mãe também como nós, muito boas pessoas, que eu por acaso conheci, tal como conheci, fui muito amigo do irmão dele, Nuno, que andou comigo, que eu andei com ele ensinado, que é um anos mais velho, do seu irmão, que já faleceu, infelizmente, que era uma joia de pessoa, Sr. Bispo, D. Horácio, que era uma simpatia, tal como o doutor, e da Maceira, este senhor foi frequentar em pequenito, como muitos nós fomos, Padre Frazão e eu, e Padre Gaspar, o seminário de Leiria. Completou o curso e
Em 1962, ordenou-se, em 15 de agosto, no convento das Freiras da Paniqueira. E eu tive o prazer de estar na ordenação do Dr. Destino. Foi para Roma, lá licenciou-se na Universidade Pontifícia em Teologia Dogmática, em 64 e em 67 licenciou-se em História da Igreja. Voltou à nossa diocese para ser professor no nosso seminário de Leiria e durante 11 anos foi também professor em Coimbra, no Instituto de Estudos Superiores Sociológicos de Coimbra. Na Universidade de Coimbra fez a sua licenciatura em História e em 76 e 77 completou o curso de Bibliotecário Arquivista. Voltou para a nossa diocese definitivamente e em 74 é nomeado capelão do Santuário de Fátima. E desde 76 é-lhe atribuído um cargo de grande responsabilidade que até há pouco tempo desempenhou com toda a dedicação e eficiência o cargo de diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário, tendo como especial responsabilidade a preparação da edição já saída e à disposição de todos, documentação crítica de Fátima. Atividade que o pôs em contato com as mais diversas personalidades de Portugal e do mundo, não só pessoas da Igreja, bispos, cardeais, etc., como outras pessoas, Irmã Lúcia, inclusivamente, as visitas do Papa, etc. Já veio aqui à nossa paróquia, quando celebramos os 75 anos das aparições de Fátima, fizemos aqui uma pequena exposição, veio cá representar o santuário, e veio também à nossa paróquia integrado no grupo de sacerdotes que vieram fazer o inventário da arte sacra da nossa igreja e com quem eu também colaborei a pedido do Sr. Padre Frazão. O doutor pediu-me para eu não dizer muita coisa, acho que disse o essencial. Estamos perante um homem que conhece muito bem a história de Leiria, que tem vários trabalhos da Diocese de Leiria, já tem pelo menos uma dúzia ou mais de trabalhos publicados sobre estas temáticas e é o Dr. Luciano Cristino que nos vai acabar de contar a história que eu deixei no Alqueva uns 400 anos atrás. Doutor. Muito obrigado.